Ah. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, senhoras e senhores. Mais um vídeo aqui, o consultor Thiago Ferreira, trazendo para você. Mais uma vez a gente vai conversar sobre o quê? Sobre compra de apartamento na planta, que é o que você vai sempre ter aqui no nosso canal, beleza? E nesse vídeo aqui eu venho trazer para você nove perguntas, que é muito comum. Todos os dias, por que eu estou trazendo essas 9 perguntas aqui para vocês? Porque todos os dias, pelo menos uma pessoa me faz essa pergunta. Todos os dias. Às vezes para você vai parecer até uma pergunta muito fácil de entender. Mas as pessoas ainda têm dúvida com isso, as pessoas ainda me perguntam isso e eu estou trazendo aqui para você. E vamos começar com a pergunta número 1, que é: quanto de subsídio? O pessoal pergunta para mim, Thiago, quanto que eu vou conseguir de subsídio sem nem menos ter informado, por exemplo, a renda familiar? E o subsídio ele é principalmente baseado conforme a sua renda. Se você é casado no civil ou não, também isso pode estar aumentando ou diminuindo a quantidade de subsídio que você pode receber. Mas para você que está querendo adquirir um imóvel de pelo menos aí 170 mil, quer financiar uma boa parte dele, e esquece subsídio é ilusão, tá? O subsídio, mais ou menos aí para você ganhar uns 14 mil, mais ou menos aí 20 mil, que é o que o pessoal fica querendo ganhar, você precisaria ter uma renda bem baixinha, uma renda de mais ou menos 2 mil, mais ou menos 2 mil de renda, 1.800 renda familiar. Só que aí o que acontece? Com essa renda, a Caixa vai liberar muito pouco financiamento para você. Se ela libera muito pouco financiamento, você vai ter que ter uma entrada absurda, mesmo ganhando um valor legal aí de subsídio, porque o seu poder de financiamento é muito baixo. A pergunta número 2 é valor mínimo de entrada. A pessoa entra em contato conosco, ou às vezes manda na mensagem qual é o mínimo de entrada, ou então só escreve entrada. Às vezes a gente faz anúncio no Facebook e a pessoa só escreve assim, entrada, ou então mínimo de entrada. Não tem mínimo de entrada, pelo menos onde eu atuo, onde eu presto serviço de consultoria, que é aqui mais ou menos em Hortolândia, Sumaré, Campinas, né, a região aqui de Campinas. A maioria das construtoras, elas hoje estão com um valor de entrada no mínimo zero. Ou seja, se você conseguir, se você tiver capacidade, somando FGTS, subsídio, seu poder de compra, conseguir financiar o imóvel todo, beleza, você consegue financiar. Algumas construtoras têm um valor aí um pouquinho de um mínimo de entrada, mas não é um absurdo, é 1.000 e pouquinho, alguma coisa assim. Só que não é por conta disso que você vai saber a entrada. Para você saber a entrada, você precisa no mínimo fazer uma simulação, e uma simulação muito assertiva com exatamente a sua renda, para você chegar num aproximado de quanto de entrada. O pessoal pergunta para nós, quanto de entrada, quanto que eu vou ter que dar de entrada? Então não tem mínimo, tá? Não tem. Às vezes a pessoa dá 0 de entrada, tem casos aí que o pessoal deu 30 de entrada, 10 de entrada, vai depender das suas condições, tá? No caso aqui a gente tem a terceira pergunta, que é quanto de parcela? Quanto que eu vou ficar de parcela? Quanto que vai ser a minha parcela por mês? Às vezes a pessoa ela entra em contato conosco já perguntando assim, quanto de entrada e quanto de parcela por mês que eu vou ter que pagar? E não é assim, vai precisar também fazer o subsídio para você saber quanto que você vai pagar de parcela. Porque a parcela ela é basicamente contabilizada entre 25% a 30% da renda que a pessoa tem. Então, por exemplo, vamos imaginar uma renda de 3 mil reais, vai ser muito próximo aí de 900 reais, que vai ser a sua parcela de financiamento, ok? Só que se a sua renda for um pouco a menos que isso, ou um pouco a mais, a parcela vai ser menor. Tem também um outro porém, que vai depender muito de quanto que a Caixa vai conseguir liberar para você de parcela por mês, porque às vezes pode ser que condicione, que entra com uma parcela condicionada, ou seja, você vai ter que dar uma entrada maior, a Caixa ela não liberou o máximo possível de financiamento, e aí a sua parcela ela vai ficar menor. É bacana que a parcela vai ficar menor, porém você vai ter que dar um valor de entrada. Então, quanto de parcela, não tem essa. É que às vezes as empresas de mídia acabam exagerando, né? Eles ficam muito empolgados e aí coloca parcela mínima de 300 reais. Aquilo ali é só para pescar você, beleza? É só para poder pescar o cliente. Não tem, não é assim que se mede mínimo de parcela, tá? E às vezes a gente às vezes coloca um anúncio direto, né, de um empreendimento, por exemplo, de um apartamento,
E a pessoa tem a moral de escrever somente assim, ó, quanto. Ela nem coloca mais nada, ela só coloca quanto. Ou então preço, valor. A ideia dessa pessoa, a maioria pelo menos das pessoas, eu já fiz essa pergunta, por que você quer saber o preço, por que você quer saber o valor do imóvel? E a maioria dessas pessoas quer saber para poder ela ter uma média de entrada. E isso entende-se que essa pessoa já teve uma outra simulação, um outro empreendimento, mas, meu amigo, eu tô aqui para poder te dizer que se você está fazendo isso, você está errando. Porque, às vezes, o empreendimento ele custa o mesmo preço que um outro que você fez a simulação, porém, esse outro empreendimento ele não tinha um desconto de adimplência, por exemplo. E aí você perguntando o valor de entrada, ou então, no caso agora aqui que a gente está conversando, perguntando qual que é o valor do imóvel, você não vai ficar sabendo quanto que você vai dar de entrada, justamente pela questão que um empreendimento ele é diferente do outro. De uma forma resumida, essa questão também você precisa necessariamente estar fazendo a simulação para você saber quanto que ficaria de entrada, tá? Dá para você saber o valor mínimo, o valor quanto que é o imóvel, ok, dá para você saber, só que você não vai às vezes saber quanto que ficaria de parcela, quanto que ficaria de entrada, justamente porque é necessário fazer a simulação para ter essa base, tá bom? Mas tá aí a outra pergunta e vamos para a quinta pergunta aí, que no caso é: posso dar o subsídio de entrada? Muita gente às vezes pergunta para mim: posso dar o subsídio de entrada? Não é uma pergunta tão comum, mas pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, aí tem alguém que pergunta para mim: e o subsídio? Ah, eu recebi 13 mil de subsídio, eu quero colocar ele como entrada. E não tem como colocar o subsídio como entrada, porque o subsídio ele é um desconto que ele vai entrar junto com o seu poder de financiamento. Então você vai ter um potencial de financiamento, sei lá, de 80 mil mais um subsídio de 10 mil. Então você tem um poder de financiamento de 100 mil reais. Para a construtora vai ser pago esses 100 mil. Para você vai ser cobrado os 90 mil, porque você tem esses 10 mil de subsídio. Então o subsídio é um desconto, você não consegue estar utilizando ele como dinheiro em espécie de entrada, tá? A entrada é uma coisa, o subsídio é outra. A outra pergunta é essa sexta aqui, que eu já tenho uma aprovação na Caixa, ou por exemplo, algumas pessoas têm uma carta de crédito ou aprovação em outros bancos. E ela pergunta, alguns perguntam, alguns já chegam, tipo, como se tivesse o rei na barriga, já querendo mesmo o imóvel, eu quero essa unidade aqui. Aí a gente começa no processo de documentação, só que a pessoa fala: não, eu tenho uma carta de crédito aqui, eu já tenho aprovado. E não é assim que funciona, meu amigo. Se você, por exemplo, vai comprar um apartamento na planta, geralmente essas cartas de crédito que recebe, até a aprovação direta lá na agência da Caixa, é mais para um imóvel individual, ou seja, um apartamento pronto. Principalmente se for um apartamento na planta, só para você ter noção, se você adquiriu esse aqui, por exemplo, aqui que a gente está nesse decorado aqui, ó, se você quiser adquirir esse aqui que é o Jardim das Angélicas ou o Jardim das Petúnias, é o mesmo decorado. Se você quisesse adquirir, por exemplo, esse apartamento aqui, você ia ter que fazer uma aprovação para esse empreendimento aqui. Se for outra construtora, se for uma outra construtora, você tem que fazer um cancelamento de aprovação para fazer uma nova aprovação nessa outra construtora aí. Ah, eu tenho uma carta de crédito, não adianta de nada para aquisição de um imóvel na planta, tá? Então muita gente aí também tem essa dúvida: eu tenho uma aprovação, eu tenho uma carta de crédito, vou precisar fazer uma nova aprovação? Sim, se for um outro projeto, se for um outro empreendimento. Agora, se você quiser escolher outro apartamento desse empreendimento, desse projeto aqui, não necessariamente você vai estar precisando fazer uma nova aprovação, beleza? A outra questão é número 7, pergunta número 7 é: acabei de limpar o nome, consigo financiar 100% do valor do imóvel? Isso aqui seria um sonho para mim, né? Eu ganho por venda, então quanto mais venda eu fizer, muito mais eu vou ganhar. Porém, meu amigo, se você acabou de limpar o nome, tô com o nome limpo, você pagou, você quitou as suas dívidas, você quitou, não tem dívida mais nenhuma e você quer financiar o máximo possível, não espere isso. Por quê? Tem aquela pontuação do score hoje, né? Tem várias análises que os bancos vão fazer. E uma delas é essa parada de pontuação. Só para você ter noção, se o seu nome estava sujo, então ou estava zero a sua pontuação ou estava próximo de zero. Para você sair do risco, né, de uma aprovação de risco, um cliente que possivelmente pode se endividar, para os bancos, né, eles consideram até 300 pontos, ok? Depois, já é médio risco, né, já não tem tanto risco, até 700 pontos. Agora, o ideal para você conseguir
o máximo de financiamento é próximo de 900 pontos. De 700 para cima, a possibilidade de você conseguir um financiamento máximo é muito grande. Só que não é só isso, né? Você também precisa não ter nenhum compromisso financeiro. O que é compromisso financeiro para a Caixa? Financiamento de veículo, empréstimo consignado, FIES, ou, por exemplo, algumas pessoas que pagam pensão alimentícia também vai entrar como esse comprometimento financeiro. E você tendo um comprometimento financeiro, a Caixa ela vai liberar menos financiamento para você. Não é que eles não vão aprovar, só que pode ser que aprova um pouco menos do que você está esperando aí, tá bom? E já junto com essa, né, porque algumas pessoas elas limpam o nome e quita a dívida, quita o débito. Mesmo assim, você corre esse risco por causa da pontuação. E tem algumas pessoas que negociam. Eu negociei, eu tenho uma dívida de 5 mil, negociei lá com o banco, o nome vai ficar limpo, ok. Só que você ainda tem esse compromisso que você vai estar pagando. Por exemplo, uma parcela de R$100, de R$200, qualquer centavo que você tiver dessa negociação vai acabar infringindo no seu comprometimento financeiro. Isso daí vai acabar atrapalhando o seu financiamento. Tá bom? Então, qualquer dica é quitar. E depois que você quitar, não vá direto lá adquirir um imóvel. Espere pelo menos aí 2 meses, 3 meses, faça a movimentação até que você veja que o seu score, no mínimo, esteja próximo de 300. Agora, para quem está querendo uma aprovação máxima, é pelo menos aí de 700 para cima que a sua pontuação tem que estar no score, tá? Só que não é só isso, é várias outras questões, mas de uma forma resumida, o basicão é o score que precisa estar bacana aí. Tá bom? Então essa foi as 9 perguntas aí que a maioria das pessoas tem. Se tiver alguma pergunta aí, pode colocar aí na descrição aí. Se tiver mais alguma pergunta aí, se surgir aí, você pode colocar. E a gente, de repente, aí pode estar fazendo mais um vídeo para vocês. Mas essas daqui são as que a maioria das pessoas perguntam, pelo menos hoje em dia aí, ultimamente. E se for surgindo mais perguntas, eu vou colocando aqui para vocês. A ideia desse vídeo aqui é te ajudar, te explicar, para te dar um passo mais à frente aí para você conseguir chegar mais próximo da aquisição do seu apartamento. Fechou? E é isso daí. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Que é o consultor Thiago e até a próxima. Tchau, tchau.